Bom, pessoal, nós já resolvemos esse exercício 2 da lista com um circuito equivalente, né, no transformador. E agora, vamos fazer o mesmo exercício 2, certo? Só que usando o circuito equivalente referido ao primário, né? Como nós vimos na videoaula sobre circuito equivalente referido ao primário e ao secundário, o que nós temos que fazer nesse caso? Multiplicar o R1 por A ao quadrado, passar para o primário, multiplicar o R2 por A ao quadrado, passar para o primário, o x2, jx2 por A ao quadrado, passar para o primário, né? Esse transformador ele acaba ficando aqui, o transformador ideal acaba ficando aqui, né? É uma transformação matemática. E a gente pode resolver o circuito com uma única equação fasorial ao invés de usar duas. Note que a gente teve que escrever as equações, as leis de Kirchhoff, né? Somatória das tensões, um caminho fechado, né? Igual a zero para o secundário e depois para o primário, né? Para poder achar a tensão V1 e depois poder calcular o rendimento e a regulação. Usando o circuito equivalente referido ao primário ou ao secundário, a gente precisa daí resolver só uma única equação fasorial, certo? Facilita bastante. Principalmente nesse caso que a gente está desprezando o ramo de magnetização, certo? Porque a corrente que circula por ele é muito baixinha, não influencia muito nas quedas de tensão, né? Como eu falei, influencia um pouco no rendimento, porque a gente está desprezando as perdas por esterese e corrente Foucault, quando a gente despreza o ramo paralelo, que é o RP e o XE, certo? Então, vamos pegar esse circuito aqui, né, e desenhar o circuito equivalente referido ao primário, certo? Então, eu vou fazer aqui embaixo, novamente, esse exercício. Então, vai ser o item A, né? Vamos lá, ó. Então, aqui eu tenho R1, X1. Aqui eu tenho o R2', X2', certo? E aqui, tá? Então R1, JX1, R2, JX2, né? Aqui circula o I1, tá? Aqui eu tenho o I2 referido ao primário, né? E aqui eu tenho o V2 referido ao primário, né? Então, circuito equivalente referido ao primário, né? Aqui eu tenho a tensão V2 e aqui eu tenho a corrente 2. Claro que eu vou ter a carga aqui, né? Conectada aos terminais. Esse exercício 2 é carga nominal com fator de potência 0,5 indutivo, certo? Então, nós vamos calcular a tensão V1. Né? E claro, com a tensão V1, eu tenho a corrente 1 também, eu posso calcular a potência da entrada, a potência da saída eu já tinha, calculo o rendimento, calculo a regulação, calculo tudo, né, pessoal? O R1 e o X1, a gente já tinha o valor lá, 0,247 e 0,175. 0,247 ohms e o X1 0,175 ohms. 0,247, 0,175, né? 0,247, 0,175. Tá, certinho, né? Agora,
o x2 e o R2 a gente vai ter que multiplicar por A ao quadrado. Note que o A é 0,5, certo? Então, como é que a gente vai fazer aqui? Vem cá. Vamos fazer aqui, ó. R2, linha. Desculpe, aqui é linha, né, pessoal? Eu referi para o primário. Aqui é linha e aqui é o x2 linha. Então, R2 linha é R2 vezes A ao quadrado. Então, quanto é que é mesmo R2? 0,987. 0,987 vezes A ao quadrado. 0,5 ao quadrado. A gente já faz a conta, né? E o x2 limpo. Esse aqui é um trabalho que a gente tem que passar mais, né? Mas em relação à solução da equação complexa, vale a pena. x2 ao quadrado. Quanto é que é o x2? 0,7. 0,7 x2. Então 0,7 vezes A ao quadrado, certo? Vamos fazer essa continha aqui. Então, 0,987 vezes 0,5 ao quadrado. Tá? Certinho, isso aí dá 0,246,758, né? Ohms. Beleza. E agora 0,7 vezes A ao quadrado, que é 0,5 ao quadrado. 0,175. Então aqui o R2 deu 0,2468 ohms e o X2 linha, né, 0,175 ohms. Note como o X1 e o X2 linha, ou seja, o X2 referido ao primário, deu praticamente a mesma coisa, tá vendo? Deu igual, né? E o R2 deu quase igual, tá vendo? É normal, por causa do projeto do transformador, quando eu refiro as resistências para o mesmo lado, aqui eu estou referindo ao primário, mas se eu referisse ao secundário também ia acontecer isso. Então a resistência no lado do secundário referida para o lado do primário fica praticamente com o mesmo valor. Isso é normal por causa da construção do transformador, certo? Então, agora o que a gente tem aqui? A gente tem um V2, né? O V2 a gente já sabia lá do início, o V2 é 220, certo? Eu tenho o I2 também, o I2 já foi calculado, né? A gente fez o I2 S2 sobre V2 e colocou o ângulo, né? O I2 é 4,5454, a carga é indutiva, então a corrente menos 60 graus. Né? Isso a gente já tinha feito no exercício 2, não mudou nada, a carga é igual, né? Aqui, ó, carga indutiva, cosseno de φ é 0,5, φ é 60, a indutiva vai dar menos 60 o ângulo da corrente, certo? Atrasada da tensão, né? Então, isso aqui já foi feito, né? A carga do transformador, a carga nominal com fator de potência 0,5 indutivo. Certo? Bom, agora a gente quer calcular, no item L, quer calcular o V1, né? Note que nós tivemos que resolver duas equações sensoriais até chegar no valor do V1, tá aqui, né? O resultado. Bom, como é que a gente faz aqui, né, pessoal? A gente vai ter que achar o V2P, o V2 referido ao primário, e o I2P, mas o I2P é igual ao I1, né? Que na verdade o I2P é igual ao I1 linha, né? Mas como aqui o I0 é igual a zero, a gente desprezou o ramo de magnetização, né? Você pode desenhar aqui, ó. A gente desprezou, né? Então aqui teria o I0.
Menos I0, a gente está considerando igual a zero. Está considerando que o RP e o XM são infinitos, né? E a corrente que circula aqui, que é o I1 linha, quando eu referir os parâmetros, né, do secundário para o primário, a corrente que vai circular sobre eles agora não é mais o I2, e sim o I1'. Né? Claro, eles mesmos mudaram o valor também, né? São referidos ao primário, R2' e X2', como a gente viu agora. Certo? Então, primeiro, como é que a gente acha o V2P, né? Isso aqui é um transformador ideal, é o mesmo que estava na posição certa antes, vamos dizer assim, né? E agora a gente fez uma transformação e jogou ele para cá, né? Então, A, que é a relação de transformação em N1 sobre N2, é igual a V1. O que é o V1 aqui, ou E1? É essa tensão aqui, V2P. Sobre V2. O que é o V2 aqui? O próprio V2. Então, V2P é igual a 0,5, que é o A, vezes V2, né? E o V2 é 220 com ângulo zero. Então, o V2 referido ao primário, ou seja, esse 220 referido ao primário, ele é 110 volts. Se eu não tivesse queda nenhuma, na verdade a ideia aqui é essa, né? Se não tivesse queda nenhuma de tensão, aqui no primário com 110, no secundário sairia 220. Só que as quedas do transformador eu levei elas todas para o primário, certo? Mesmo assim, a gente vai conseguir chegar exatamente no mesmo resultado de V1. Né? Isso de referir ao primário é uma transformação matemática, né? Mas que dá o mesmo resultado que resolvendo o circuito equivalente do transformador real, que foi esse que a gente resolveu aqui no exercício 2. Certo. E a corrente I2P? Bom, I2 sobre I1, só que no caso I1 é o I2P, né? Que realmente acaba sendo I1, porque o I0 é igual a zero, né? Então o I2P é igual a I1', que é igual a I1. Igual a, né? Então I2P igual a I2 é 4,54 com ângulo menos 60 dividido por A, que é 0,5. Então, o I2P, que na verdade é igual a I1, né? A gente já fez essa conta, exatamente essa conta aqui, quando resolveu e foi achar o I1', né? Que é igual ao I1, nesse caso aqui, né? 9,0908 ângulo de menos 60. 9,0908 ângulo de menos 60 amperes, né? 9,0908 ângulo de menos 60. Agora a gente está pronto para resolver o problema. A gente já sabe qual é a corrente aqui no primário, já sabe quanto é que é essa tensão V2P, e agora basta resolver essa malha, né? Então, como é que a gente faria? Faria assim, ó, menos V1 mais, que a corrente entra, vai fazer um mais aqui, né? Certo? Menos aqui, faz um mais aqui, menos aqui. Ou coloca um mais aqui no início e um menos lá no final. A corrente entra, vai dar toda essa queda aqui, né? Então, como é que eu vou fazer aqui? Olha só. Vou fazer assim, ó. Fazer um colchete aqui, fica melhor. R1 mais R2', que são números reais, soma então em série esse com esse, mais as duas reatâncias indutivas, J, X1 mais X2'. Né? Tudo isso aqui vai dar essa impedância, né? As resistências do primário e do secundário referido ao primário, e a reatância de dispersão do primário, mais a reatância de dispersão do secundário referida para o primário. Tudo isso aqui, vezes a corrente que está circulando aqui, vai dar uma tensão em volt, um ΔV, uma queda de tensão, né? Vezes I1
Agora mais, ó, V2P. Fazendo essa malha, né, lei de Kirchhoff. Então, menos V1 mais I1 vezes tudo isso aqui, mais V2P igual a zero. Passo o menos V1 para o outro lado, V1 igual, né? Então, agora sim a gente vai fazer as continhas aqui. O R1, 0,247, mais 0,2468, mais J, 0,175 mais 0,175, né? As duas reatâncias, né? Vezes a corrente, I1, e a corrente que circula aqui é a corrente I1, ângulo de menos 60, mais, vamos fazer um tracinho aqui para separar os nossos cálculos, né? Mais a tensão V2P. V2P está aqui, ó, 110 com ângulo zero. Né? Resolvendo isso aqui, vamos fazer mais um passozinho aqui, né? 0,247 mais 0,24768, quanto é que dá, né? 0,247 mais 0,2468 igual 0,4938 mais J 0,175 mais 0,175, 0,175 vezes 2, né? 0,35. Isso aqui vezes a corrente, ângulo menos 60, mais 110, então vamos agora. A gente resolver essa equaçãozinha fasorial, né? Vou abrir um parênteses aqui, ponto 4938 mais ponto 35i vezes a corrente 9,0908 com ângulo, aqui para ela funcionar dentro da calculadora tem que pôr entre parênteses aqui o ângulo. Então 9,098 mais 110. Aqui tanto faz eu colocar o ângulo zero ou não, né? Porque é um número real puro. Ele deu aí já na forma retangular e agora na forma polar. 115,02,02 com ângulo menos 1,14 graus volts, certo? Se vocês olharem aqui no exercício anterior, olha lá, 115,02 menos 1,14, dá exatamente o mesmo resultado, certo, pessoal? Se vocês fizerem, olharem na teoria da videoaula sobre circuito equivalente referido ao primário ou ao secundário, vocês podem tentar fazer esse exercício 2 de novo com o circuito equivalente referido ao secundário, certo? Aqui a gente usou o circuito equivalente referido ao primário. Então, nesse circuito equivalente aqui, né? Circuito equivalente
referido ao primário. Certo? Note, para fazer o item B e o item C, vai ser igual no outro caso, né? Ó, eu tenho V1, tenho I1, eu calculo P1, P2 também, igual, do mesmo jeito, né? Vai dar o mesmo resultado, né? No caso da regulação, V2 com carga é 220. Quanto que seria esse V2 em vazio? Note, se eu abrir aqui a carga, o I2 fica igual a zero, certo? O I2P fica igual a zero. Portanto, o meu V1, né, o meu V1 de 115 volts, 0,02, vai ficar igual ao V2P. Né? Então, agora se eu usar a relação de transformação, né, o V1 é igual a 115,02 e o V2P também, porque a corrente é zero, não tem queda aqui. Né? Então eu posso calcular o V2 em vazio, o V2P sobre A. Ou seja, o V1 sobre A, como a gente fez aqui. Ó. V2 em vazio, V1 sobre A. Claro, porque aqui também não tinha as quedas, né? A gente só usou a relação de transformação. A diferença é que aqui as quedas estão distribuídas de maneira correta, no secundário e no primário, ou da maneira matemática igual à física, vamos dizer assim, né? E aqui a gente usou uma transformação matemática e jogou essas quedas todas para o primário, mas o resultado final é exatamente o mesmo. Então o item B e o item C pode ser feito exatamente do mesmo jeito, certo? Abrindo aqui, a tensão aqui é 115 volts, aí as quedas desaparecem, o V1 fica igual ao V2P. Então, usando essa relação aqui, o V2 em vazio vai ser o V2P sobre A. Né? Ou seja, vai ser o V1 sobre A, que é o 115,02 sobre A, vai dar o mesmo resultado, né? Que a gente obteve aqui, ó, 230 volts. Né? E aí a gente calcula a regulação igual. Certo? Não seria isso, pessoal. Como sugestão, eu sugiro que vocês façam os outros exercícios, certo? Podem fazer o exercício 1, que a gente já havia feito aqui, ó, com circuito equivalente normal, podem fazer com referido ao primário. Né? O exercício 3, que vocês fizeram na atividade, também podem tentar fazer com circuito equivalente referido ao primário. E o 4 também, né? Usando o circuito equivalente normal, sem referir, e o referido ao primário. Quem quiser tentar fazer o referido ao secundário, pode tentar também fazer, como a gente viu lá na teoria, muito similar ao primário, né? Simplesmente a gente refere para o outro lado, né? Tá? Então, seria isso, pessoal. Obrigado, tá?